iniciando mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai, no item Destinação da Terra, causa das misérias humanas. Nesse texto, a gente pode imaginar que a Terra é um tipo de um bairro, barra pesada, de uma cidade enorme, cheio de gente que ainda está aprendendo a ser legal, cometendo uns errinhos básicos. Daí a gente olha em volta e vê um monte de problemas, tipo violência, doença, pobreza, e pensa, nossa, que lugar horrível. Mas aí que está o pulo do gato. A gente não pode julgar a cidade inteira só por esse bairro. A Terra é só um pedacinho minúsculo do universo, que é tipo uma metrópole gigante com um monte de bairros diferentes, uns mais desenvolvidos que outros. É como se a gente entrasse num hospital cheio de gente doente e falasse: nossa, que cidade doente! Não faz sentido, né? A gente está vendo só um pedacinho da realidade. A Terra é tipo um hospital, uma escola, é uma penitenciária, tudo isso ao mesmo tempo. A gente vem para cá para aprender, para se curar dos nossos probleminhas e para evoluir. E quando a gente aprende a lição, a gente se muda, logicamente que para um lugar melhor. Então, em vez de ficar chocado com tanta coisa ruim, a gente pode pensar que a Terra é tipo um lugar de passagem, um lugar onde a gente vem para um up na nossa evolução e aí a gente segue em frente, rumo a lugares mais legais do universo. Muitos se admiram de que a Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí conclui que a espécie humana bem triste coisa é. Veja, aqui a gente tem algumas coisas importantes a analisar, né? Começando, muitos se admiram de que a Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras. Com maldades a gente consegue ter uma ideia do que o Kardec está querendo dizer, né? Mas o que seriam essas paixões grosseiras? As paixões grosseiras, elas estão se referindo aos instintos e desejos primitivos que, quando não controlados, levam a ações prejudiciais. Por exemplo, o apego excessivo a bens materiais. Pessoas que dão mais valor ao dinheiro, a casas luxuosas, a carros, né? E isso gera um descontrole, né? Gera uma certa doença, porque a pessoa está sempre buscando cada vez mais. Podemos incluir também a busca desenfreada por prazeres sensoriais, né? Pessoas que se envolvem com vícios, né? Álcool, droga, sexo, né? Isso acaba gerando prazeres sensoriais dessa pessoa. E a falta também de domínio sobre as emoções, né? Pessoas que não controlam a sua raiva, a sua fúria, falam sem pensar, isso acaba provocando um certo desequilíbrio essas pessoas, né? Bom, ele continua aqui, ó. Tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. Então a miséria abrange a pobreza, a fome, a falta de acesso a condições básicas da vida, como água, como saneamento básico, né? As enfermidades, tanto físicas quanto mentais, elas causam sofrimento e dor. E a combinação desses dois fatores ainda intensifica a percepção de um mundo cada vez mais problemático. Ele termina aqui, ó, e daí conclui que a espécie humana, bem triste coisa é. Então, diante de tanta negatividade, algumas pessoas chegam à conclusão de que a humanidade é intrinsecamente má ou simplesmente fadada ao sofrimento. E essa visão pessimista ela pode levar ao desespero e à falta de esperança. Porém, a doutrina espírita ela acaba oferecendo uma perspectiva diferente. Quando ela explica que a Terra é um planeta de provas e expiações, onde os espíritos imperfeitos vêm para aprender e evoluir,
E dessa forma, o sofrimento é uma consequência das imperfeições morais, mas também uma oportunidade de aprendizado. A evolução passa a ser um processo contínuo e a humanidade está em constante progresso, apesar das aparências. Então a gente compreende que a visão da Terra como um hospital ou uma penitenciária ajudam a entender a razão de tanta dor. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Bom, vamos analisar essa primeira etapa aqui. Ó. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista. Ele está querendo dizer que a conclusão negativa sobre a humanidade surge de uma perspectiva limitada, que não leva em conta a totalidade da existência. É como olhar para um quadro de perto, vendo apenas os borrões, sem perceber a beleza da obra completa. Ele continua: em que se colocam os que emitem. O que ele está querendo dizer com isso? Que as pessoas que fazem esse julgamento se limitam a observar apenas o sofrimento e as imperfeições presentes na Terra, sem considerar outros aspectos da vida e da existência. Ele termina, ó, e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Então, essa visão limitada leva a uma compreensão distorcida da realidade. Ao focar apenas no negativo, ignoram-se os aspectos positivos da humanidade, como a capacidade de amar, a busca pelo conhecimento, a criatividade e a sua resiliência. Então, a doutrina espírita, ela complementa esse pensamento ao explicar que a Terra é apenas um dos muitos mundos habitados no universo e que a população de nosso planeta representa apenas uma pequena fração da humanidade total. A Terra é um planeta de provas e expiações, onde espíritos imperfeitos vêm para cá para aprender e para evoluir. Deve-se considerar que a Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Então veja que este conceito central do Espiritismo nos lembra que a vida não se limita à Terra. Existem inúmeros mundos habitados e a humanidade é muito mais vasta do que imaginamos. Então veja, vamos dividir isso aqui em duas partes. Primeiro ele fala, deve-se considerar que a Terra não está a humanidade toda. Então, essa afirmação desafia a visão comum de que a Terra é o centro da criação e que os seres humanos são a única forma de vida inteligente do universo. A doutrina espírita ela postula a existência de inúmeros mundos habitados, cada um com diferentes graus de evolução, seja material, seja moral. E falam, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Ou seja, essa parte da frase ela reforça a ideia de que a população da Terra é insignificante em comparação com a vastidão da vida no universo. A humanidade, na visão espírita, é composta por todos os seres dotados de razão que povoam as diversas orbes do cosmos. Então, a visão da Terra como um hospital, né, como já foi falado aqui, ou até mesmo como uma penitenciária, eles vão ajudar a entender a razão de tanta dor, tanto sofrimento que existe em nosso planeta. Então, ao perceber que a Terra é apenas um pequeno palco no teatro da vida universal, o sofrimento humano ele ganha uma nova perspectiva. Ele não é o fim da história, mas sim uma etapa, é um processo evolutivo muito maior. E essa concepção ela acaba nos convidando a abandonar o egocentrismo e reconhecer que somos parte de um todo maior
e mais complexo. Então, ao compreender que todos os seres humanos, encarnados e desencarnados, fazem parte da mesma família universal, somos incentivados a cultivar a compaixão e a solidariedade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Então, a doutrina espírita ela postula a existência de múltiplos mundos habitados, cada um com diferentes graus de evolução, onde a vida ela se manifesta de diversas maneiras. Então, veja, nessa primeira etapa aqui, ó, com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão. Essa afirmação define a espécie humana, não apenas como os habitantes da Terra, mas como qualquer ser que possua a capacidade de pensar, de raciocinar e tomar decisões conscientes. A razão é o elemento que une todos os seres, independentemente de sua localização no universo. E ele termina aqui, ó, que povoam os inúmeros orbes do universo. Então, a doutrina espírita, né, ela está mostrando para a gente que existe uma infinidade de mundos habitados. Cada mundo vai ter o seu grau de evolução, tanto material quanto moral. E cada uma dessas orbes representam diversos planetas e outros corpos celestes onde a vida inteligente se manifesta. A visão da Terra, né, dessa maneira, ela não pode ser encarada como apenas um único local em que você vai ter seres humanos, pessoas pensantes. Nós somos uma pequena fagulha em todo esse universo. E essa visão, ela nos mostra a universalidade da vida, pois essa concepção nos leva a reconhecer de que a vida inteligente não é exclusiva da Terra, mas é um fenômeno universal. Existe uma diversidade de vida. A existência de inúmeros mundos habitados implica numa vasta diversidade de formas de vida, cada uma adaptada às condições específicas do seu planeta. A doutrina espírita ensina que a vida é um processo contínuo que se manifesta em diferentes mundos e em diferentes estágios de evolução. E todos esses seres dotados de razão, de inteligência, independentemente de sua localização, fazem parte da mesma família universal, unidos pelo laço de inteligência e da capacidade de evoluir. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império. Então veja que essa analogia está destacando a insignificância da população terrena em relação à vastidão da vida do universo, reforçando a ideia de que somos partes de um todo muito maior. Quando ele fala aqui, ó, ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Então, essa pergunta retórica nos convida a refletir sobre a imensidão do universo e a quantidade de mundos habitados que podem existir. A doutrina espírita ela postula a existência de uma infinidade de mundos habitados, cada um com os seus graus de evolução material, moral, espiritual. E ele continua aqui, ó, muito menos que a de uma aldeia, em confronto com um grande império. Então, essa analogia ilustra a desproporção entre a população da Terra e a população total dos mundos habitados. Uma aldeia representa um pequeno grupo de pessoas, enquanto um império representa uma vasta população. Essa comparação nos ajuda a visualizar a insignificância da Terra em relação ao todo.
Essa analogia nos convida a sermos humildes e a reconhecermos que somos apenas uma pequena parte de um todo muito maior. Essa visão nos ajuda a relativizar nossos problemas e a compreender que a vida na Terra é apenas uma etapa em um processo evolutivo muito maior. A vastidão da vida no universo nos dá a esperança de que a evolução contínua em outros mundos e que um dia a Terra também atingirá um estado de maior harmonia e felicidade. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Então veja que a doutrina espírita ensina que a Terra é um mundo de provas e expiações, destinados a espíritos que necessitam evoluir moralmente. Então aqui, ó, nessa primeira etapa, ele fala o seguinte, ó, a situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante. Por que disso? Porque essa afirmação sugere que as dificuldades e os problemas que enfrentamos na Terra não são surpreendentes ou inexplicáveis. A doutrina espírita oferece uma explicação lógica e coerente para o sofrimento humano, baseado na lei de causa e efeito e na evolução espiritual. E ele fala aqui, ó, desde que se leve em conta a destinação da Terra. Veja, a Terra, na visão espírita, é um planeta de provas e expiações, como a gente já está cansado de falar. Os espíritos aqui, os espíritos imperfeitos, vêm para aprender e para evoluir. Então, o sofrimento faz parte do processo de aprendizado. E as dificuldades que enfrentamos, na verdade, são oportunidades de crescimento espiritual. E ele fala, ó, e a natureza dos que a habitam. Os espíritos que habitam a Terra ainda carregam imperfeições morais, como egoísmo, orgulho, vaidade. E essas imperfeições se manifestam em ações e comportamentos que causam sofrimento e desarmonia. A visão que temos desse sofrimento, ele é facilmente explicado quando a gente compreende que esse sofrimento ele não é um castigo divino, mas uma consequência de nossas próprias imperfeições. Nós somos responsáveis por nossas ações e por nosso próprio progresso espiritual. E dessa forma, a doutrina espiritual, ela oferece esperança de que podemos superar nossas imperfeições e alcançar um estado de maior felicidade e harmonia. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasses pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Então, o que acontece aqui? Essa analogia está ilustrando como uma visão limitada pode levar a conclusões errôneas sobre a realidade. Então, nessa primeira etapa, quando ele fala faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia, o que ele está querendo dizer com isso? Que essas afirmações nos alertam para o perigo de tirar conclusões precipitadas sobre um grupo de pessoas com base em uma amostra limitada. Uma cidade grande é um lugar diverso, com pessoas de diferentes origens, diferentes classes sociais, diferentes estilos de vida. E aí, quando ele termina, quem o julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos, ou seja, os quarteirões mais ínfimos e sórdidos representam as áreas da cidade onde a pobreza, a criminalidade e a marginalização são muito mais evidentes. Então, julgar toda a população da cidade com base apenas nesses quarteirões seria como julgar um livro pela sua capa, ignorando o conteúdo. E dessa forma, essa analogia está nos convidando a evitar generalizações e estereótipos, reconhecendo que cada pessoa é um indivíduo único. Buscar a diversidade
para se ter uma visão completa da realidade. Precisamos conhecer diferentes perspectivas e experiências. Então, ao reconhecer a diversidade da experiência humana, somos incentivados a cultivar a empatia e também a compaixão. No hospital, ninguém vê senão doentes estropiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Veja que esse exemplo reforça a ideia de que a Terra, como um mundo de provas e expiações, ele concentra espíritos com imperfeições morais e com necessidade distinta de aprendizagem. Então, nessa primeira etapa, quando ele fala num hospital, ninguém se vê senão doentes e estrupiados, é porque lá é um local onde se concentram pessoas com problemas de saúde. A observação isolada desse ambiente pode levar à conclusão de que a maioria das pessoas está doente. Quando ele fala numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios, é porque lá é um local onde se encontram pessoas que cometeram crimes. E a observação isolada desses ambientes também pode levar a conclusões de que a maioria das pessoas são criminosas. E por último, nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Nessas regiões, as condições são extremamente precárias. Precariedade de saneamento, de higiene, e a observação isolada desses ambientes também pode levar à conclusão de que a maioria das pessoas está doente e fraca. Isso gera implicações nessas visões de realidades distintas, né? Esses exemplos, eles mostram como a observação de um único aspecto da realidade pode levar a conclusões distorcidas. Então, para ter uma visão completa da realidade, é preciso considerar o contexto em que as coisas acontecem. Então, essa analogia sendo utilizada para comparar a Terra a um hospital, ou a uma penitenciária, ou a uma região insalubre, a Terra, como um planeta de provas e expiações, ele concentra espíritos com imperfeições morais e com necessidades de aprendizado. Então, quando a gente tem essa visão da Terra como um hospital ou uma penitenciária, ela ajuda a gente a entender o motivo de tanta dor nesse planeta, tanta miséria, tanta doença. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio-malsão, e ela, simultaneamente, tudo isso, e compreender-se-á por que as aflições sobrelevam os gozos, porquanto não se mandam para os hospitais os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Então veja que essa analogia forte compara a Terra a locais de sofrimento e aprendizado, explicando a predominância das aflições. Quando ele começa aqui, ó, pois bem, figura-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio-malsão, e ela é simultaneamente tudo isso. Então, essa afirmação compara a Terra a locais onde o sofrimento e as imperfeições predominam. Um subúrbio representa um local onde as condições de vida podem ser precárias. Um hospital representa um local onde a concentração de pessoas doentes e feridas é grande. Uma penitenciária representa um local onde se concentram pessoas que cometeram crimes. Um sítio-malsão representa um local onde as condições de vida
são insalubres. A Terra, na visão espírita, é um planeta de provas e expiações, onde os espíritos imperfeitos vêm para aprender e evoluir. E ele continua aqui, ó. E compreender-se-á por que as aflições sobrelevam aos gozos. Essa afirmação explica que o sofrimento é uma parte natural da vida na Terra, devido à natureza dos espíritos que aqui habitam. Os espíritos que habitam a Terra ainda carregam imperfeições morais que se manifestam em ações e comportamentos que causam sofrimento. E ele fecha: porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção, ou seja, os presídios, os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e nem as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ou seja, essa afirmação reforça a ideia de que a Terra é um local de aprendizado e de transformação, não de prazer e satisfação. Os espíritos que vêm para a Terra precisam passar por esses desafios e superar suas imperfeições para evoluir. Então, a gente pode fazer dessa analogia para nos ajudar a compreender que o sofrimento não é um castigo, mas é uma consequência de nossas atitudes, de nossas imperfeições. Somos responsáveis por nossas ações e por nosso próprio progresso espiritual. A doutrina espírita, ela oferece esperança de que podemos superar nossas imperfeições e alcançar um estado de maior felicidade e harmonia. Ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou toda nas prisões. Também na Terra não está a humanidade inteira. Veja que esse trecho está reforçando que nem todos os espíritos estão reencarnados na Terra e que existem outros mundos com diferentes níveis de evolução. Quando ele fala aqui, ó, ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, essa afirmação é óbvia. Hospitais e prisão são locais específicos que abrigam apenas uma parcela da população de uma cidade. A maioria das pessoas vive em suas casas, trabalha, estuda. Seria um erro julgar toda a população de uma cidade com base apenas nos doentes ou nos criminosos. Ele fala aqui, ó, também na Terra não está a humanidade inteira. Ou seja, essa afirmação aplica a mesma lógica à Terra. Nosso planeta é apenas um dos muitos mundos habitados no universo. A doutrina espírita ensina que a humanidade ela é composta por todos os seres dotados de razão que povoam os diversas orbes do cosmos. Então, a população da Terra ela vai representar apenas uma fração dessa humanidade total. Então, ao perceber que a Terra é apenas um pequeno palco no teatro da vida universal, o sofrimento humano ganha uma nova perspectiva. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curam, e da prisão os que se cumpriram suas penas. O homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Então, esse conceito central do Espiritismo, a reencarnação, ele explica que o espírito retorna à Terra até que aprenda as lições que são necessárias para a sua evolução. Então, veja, é do mesmo modo que do hospital saem-se os que se curam. O hospital é o local onde as pessoas vão para se tratar de suas doenças e recuperar a sua saúde. Quando um paciente se cura, ele recebe alta
deixa o hospital. Então, essa parte da analogia representa a ideia de que a Terra é um local de tratamento para os espíritos que necessitam evoluir. Na segunda etapa, ele fala, ó, e da prisão, os que cumpriram suas penas. Então veja que aqui uma prisão é um local onde as pessoas cumprem penas por crimes que cometeram. Quando o prisioneiro cumpre sua pena, ele é libertado. Essa parte da analogia representa a ideia de que a Terra é um local de expiações para espíritos que precisam reparar os seus erros. E ele finaliza: o homem que deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais. Então, as enfermidades morais representam as imperfeições e os vícios que os espíritos carregam consigo. Quando um espírito supera suas imperfeições e aprende as lições necessárias, ele deixa a Terra e segue para mundos mais evoluídos. Dessa forma, a gente entende a reencarnação, que reforça a ideia de que a vida na Terra é apenas uma etapa, é um processo contínuo de evolução espiritual. E as enfermidades morais representam as consequências de nossas ações passadas. E a cura representa a reparação dessas ações. Ou seja, nós temos aqui a lei de causa e efeito. E nós estamos aqui buscando o quê? Uma evolução espiritual. A Terra é um local de aprendizado, de transformações, onde os espíritos têm a oportunidade de evoluir moralmente. E essa visão oferece esperança de que todos os espíritos possam superar suas imperfeições e alcançar a perfeição.